Durante um jantar em família, meu filho Michael disse: sua função é cuidar dos meus filhos enquanto eu aproveito a vida com a minha esposa. É simples assim. Se você tiver algum problema com isso, a porta está bem ali. Respondi: perfeito. Estou indo embora. E vocês dois podem começar a pagar as próprias contas. É simples assim. Essas palavras escaparam da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensá-las, tão frias quanto o gelo flutuando nos copos de água sobre a mesa. Michael parou de mastigar. Jéssica deixou cair o garfo. O som do metal contra a porcelana ecoou no silêncio denso que preenchia a sala de jantar. Meus 3 netos ergueram os olhos dos pratos, confusos, pressentindo que algo havia quebrado, mas sem entender o que. Apenas Clary, minha neta de 16 anos, me olhava com aqueles olhos escuros e penetrantes, os mesmos que herdou da minha mãe. E em seu olhar, havia algo que eu não esperava encontrar. Orgulho. Eu devia ter previsto isso. Devia ter notado os sinais durante esses 3 meses. Os olhares que Michael e Jéssica trocavam quando pensavam que eu não estava olhando. As conversas que terminavam abruptamente quando eu entrava na sala de estar. As malas sempre prontas perto da porta da frente, como se esta casa fosse um hotel e eu fosse a funcionária permanente. Mas uma mãe nunca quer acreditar que seu próprio filho está se aproveitando dela. Uma mãe sempre encontra desculpas, sempre se justifica, sempre perdoa antes mesmo de ser pedida perdão. Levantei-me devagar, com a dignidade que minha mãe me ensinou quando eu era apenas uma menina no campo. Não tremi. Não chorei. Simplesmente dobrei o guardanapo de pano que estava no meu colo, coloquei-o ao lado do meu prato de comida intocada e fui para o meu quarto sem olhar para trás. Ouvi a cadeira de Michael raspar no chão de madeira. Ouvi sua voz me chamando, mas parecia distante, como se viesse do fundo de um poço. Mãe, espera. Não era nada demais, mas era importante. Era muito mais importante do que ele poderia imaginar. Naquela noite de domingo, naquele jantar que eu mesma havia levado 4 horas para preparar, tudo explodiu. Mas a história começou muito antes, 3 meses atrás, quando Michael me ligou numa tarde de terça-feira. Eu estava na minha casinha no interior, aquela que comprei com o dinheiro da aposentadoria do seu pai depois que ele morreu, regando os pés de manjericão no pequeno jardim que eu tanto amava. O telefone tocou enquanto o sol da tarde lançava um brilho dourado nas paredes cor creme da minha casa, aquela que pintei com minhas próprias mãos, aquela onde cada canto guardava uma lembrança dos 30 anos em que vivi sozinha, mas nunca solitária. Mãe, preciso de você. Essas foram as palavras dele. Mãe, preciso de você. E eu, como sempre, larguei tudo. Michael explicou que Jéssica estava exausta, que os 3 filhos eram demais para ela sozinha, e que seu trabalho como executivo mantinha viajando constantemente por todo o país, às vezes por semanas seguidas. Ele me disse que eles só precisavam de ajuda temporária, por alguns meses, até que as coisas se acalmassem, até que encontrassem uma babá adequada e até que Jéssica se recuperasse da exaustão. Sua voz parecia tão cansada, tão desesperada ao telefone que não hesitei por um segundo. Vendi minha casa em menos de um mês, aquela casinha com sua varanda onde eu tomava café todas as manhãs assistindo ao nascer do sol, com sua cadeira de balanço de madeira que rangia suavemente quando eu me balançava, com suas janelas que davam para os campos abertos onde os pássaros cantavam ao amanhecer. Vendi por $45.000, menos do que valia, porque precisava do dinheiro rapidamente para ajudar meu filho. Michael me disse que eu poderia ficar com eles o tempo que precisasse, que havia um quarto para mim, que seríamos uma família unida novamente, como quando ele era pequeno. Cheguei numa sexta-feira à tarde com minhas 2 malas e 3 caixas. Era tudo o que restava da minha vida. O resto vendi, doei ou deixei para trás. Michael e Jéssica me receberam com abraços e sorrisos. As crianças correram até mim gritando: "Vovó! Vovó!" Clary, a mais velha, me cumprimentou com um beijo na bochecha e um olhar que, mesmo naquele momento, me pareceu triste. Owen e Caleb, os gêmeos de 8 anos, pulavam ao meu redor como cachorrinhos animados. Tudo parecia perfeito. Eles me mostraram meu quarto, um quartinho no fim do corredor, aquele que usavam para guardar enfeites de Natal e caixas com coisas que não usavam mais. Tinha uma cama de solteiro, um armário estreito e uma janela que dava para o beco dos fundos. As paredes eram brancas e nuas. Não havia espaço para minha cadeira de balanço.
Não havia espaço para minhas fotos emolduradas. Não havia espaço para quase nada que fosse meu. Mas Michael colocou a mão no meu ombro e disse: "É temporário, mãe, só até a gente se organizar." E eu sorri e disse que era perfeito, que era tudo o que eu precisava. A primeira semana foi maravilhosa. Cozinhei para todos, preparei o lanche escolar das crianças, lavei as roupas e passei as camisas do Michael. Jéssica me agradeceu com abraços e disse: "Não sei o que faríamos sem você, Eleanor." Michael chegava do trabalho e encontrava a casa limpa, o jantar pronto, as crianças banhadas e a lição de casa feita. Eu me sentia útil. Eu me sentia necessária. Eu me sentia parte de algo importante novamente. Na segunda semana, Michael e Jéssica anunciaram que precisavam viajar a trabalho 3 dias até a capital do estado para uma conferência importante. Eu ficaria com as crianças. Claro, eu disse, é para isso que estou aqui. Eles partiram numa manhã de quarta-feira com suas elegantes malas, Jéssica naquele vestido cor salmão que realçava sua silhueta esbelta, Michael em seu terno cinza que lhe conferia um ar de sucesso e confiança. Me deram um beijo na bochecha e deixaram uma lista de instruções colada na geladeira. Eles voltaram no domingo à noite, bronzeados e relaxados, exalando perfume caro e vinho. Trouxeram-me uma caixa de chocolates como agradecimento. Na terceira semana viajaram novamente, e na quarta. E assim tornou-se uma rotina. Eu acordava às 5 da manhã, antes do sol nascer. Preparava o café naquela cafeteira prateada que fazia um suspiro ao terminar. O cheiro de café preenchia a cozinha silenciosa enquanto eu preparava 3 marmitas com sanduíches cortados em triângulos perfeitos, frutas lavadas e biscoitos caseiros. Eu acordava as crianças às 6h30. Vestia-as, penteava-lhes o cabelo, amarrava-lhes os sapatos. Acompanhava-as até a escola, a 4 quarteirões de distância, ou segurando minha mão direita, Caleb à esquerda. Clary ia à frente com a mochila pendurada em um ombro, os fones de ouvido. Eu voltava para a casa vazia e limpava. Todos os dias eu limpava aquela casa que nunca terminava de ser limpa. Eu esfregava o chão de madeira, tirava o pó dos móveis, dobrava a roupa, arrumava os brinquedos que os gêmeos deixavam espalhados por toda parte. Ao meio-dia, eu comia sozinha na cozinha, em pé junto à pia, olhando pela janela para o quintal abandonado. À tarde, buscava as crianças na escola, dava-lhes um lanche, supervisionava a lição de casa e as levava ao parque se o tempo estivesse bom. À noite, eu preparava jantares que Michael e Jéssica raramente comiam, pois chegavam tarde ou nem apareciam. As malas perto da porta tornaram-se parte da paisagem. Havia sempre 2 malas prontas, uma preta e outra cor de vinho, à espera da próxima viagem. Michael disse que era trabalho, reuniões importantes, clientes para atender, contratos para fechar. Mas comecei a notar algumas coisas. As etiquetas dos hotéis nas malas quando eles voltaram, hotéis com spas, hotéis na praia, hotéis que não pareciam ser para viagens de negócios. Certa tarde, encontrei o celular da Jéssica em cima da mesa da sala. Estava desbloqueado. Eu não queria olhar. De verdade. Mas a tela mostrava uma notificação do Instagram. Uma foto nova publicada. Abri sem pensar. Era Jéssica em um restaurante elegante, com uma taça de vinho na mão, sorrindo para a câmera. A localização marcada era Cancún. A legenda dizia: um descanso bem merecido. A foto tinha sido postada 2 dias antes, quando supostamente estavam em uma conferência de trabalho na capital. Foi então que algo começou a mudar dentro de mim, algo escuro e frio, como água de poço. A foto de Jéssica em Cancún brilhava na tela do celular como um tapa silencioso na cara. Eu estava sentada no sofá da sala, com aquele telefone desconhecido nas mãos trêmulas, enquanto as crianças brincavam no chão aos meus pés, construindo torres com blocos coloridos. Owen gritou que a torre dele era mais alta. Caleb disse que a dele era mais forte. Clara estava deitada no outro sofá lendo um livro, mas seus olhos não percorriam as páginas. Ela me observava por cima da borda do livro, em silêncio, esperando. Deslizei o dedo pela tela. Havia mais fotos, Jéssica em uma praia de areia branca, usando um maiô cor de coral e óculos de sol enormes, Michael ao lado dela na mesma praia, bronzeado, relaxado, com uma cerveja na mão, os dois em um restaurante com vista para o mar, os dois brindando com taças de champanhe.
As datas das postagens coincidiam exatamente com suas supostas viagens de trabalho. Todas elas. Fechei o aplicativo. Minhas mãos não tremiam mais. Algo estranho estava acontecendo dentro de mim, algo que não era raiva nem tristeza, mas uma espécie de clareza fria, como quando a água suja se assenta e você consegue ver o fundo do rio. Deixei o telefone exatamente onde o encontrei e me levantei do sofá. Clary ainda me observava. Nossos olhares se encontraram por um longo segundo. Ela fechou o livro lentamente e disse em voz baixa: Vovó, preciso te mostrar uma coisa. Subimos para o quarto dela enquanto os gêmeos continuavam brincando lá embaixo. O quarto de Clary era o único espaço naquela casa que parecia ter alma, posteres de bandas nas paredes, roupas jogadas sobre o encosto de uma cadeira, livros empilhados em sua escrivaninha. Ela trancou a porta e pegou o celular. Sentou-se na cama e me fez um gesto para que eu me sentasse ao lado dela. Desculpe, vovó. Eu deveria ter te contado isso semanas atrás, mas eu não sabia como. Sua voz soava culpada, embargada. Ela abriu o WhatsApp e me mostrou algo que me deixou arrepiada. Era um grupo de bate-papo chamado O Plano da Mamãe. Os únicos membros eram Michael e Jessica. Clary tinha mexido no celular da mãe uma noite e tirado prints de tudo. Agora ela me mostrava um por um, devagar, me dando tempo para ler cada mensagem. O grupo tinha mensagens de 4 meses atrás, antes mesmo de eu ter vendido minha casa. Michael, conversei com a minha mãe. Ela topou. Jéssica, perfeito. Com ela cuidando das crianças, economizamos os $1.200 por mês que gastaríamos com uma babá. Michael, e ela vai nos dar o dinheiro da venda da casa dela. Podemos quitar os cartões de crédito. Jéssica, ótimo. Vamos dizer a ela que estamos guardando dinheiro para ela, mas que usaremos para pagar as dívidas. Ela nem sabe como acessar contas bancárias. Michael, ela é minha mãe. Ela não vai fazer perguntas. Continuei lendo. Havia dezenas de mensagens, Jéssica reclamando que eu cozinhava com muito óleo, Michael rindo de como eu não sabia usar o controle remoto da TV nova, os dois planejando viagens enquanto eu ficava com as crianças, Jéssica dizendo que deveriam me dar um quarto menor porque eu não precisava de tanto espaço, Michael respondendo que o depósito era suficiente para alguém da minha idade. Houve uma mensagem recente de 2 semanas atrás. Jéssica, sua mãe está começando a fazer perguntas sobre o dinheiro. Michael, vou dizer a ela que é um investimento. Ela não entende essas coisas. Jéssica, deveríamos pedir para ela assinar uma procuração. Assim, teríamos controle total. Michael, boa ideia. Vou dizer a ela que é para o caso de uma emergência. Clary tirou o telefone da minha vista. Eu estava com as mãos cerradas no colo, as unhas cravando nas palmas. Tem mais, disse ela, com a voz trêmula. Venderam seus móveis. As peças que você deixou na garagem. Mamãe anunciou no marketplace do Facebook. Venderam por $800 e foram jantar num restaurante chique. Eu sei porque eu estava lá. Papai fez um brinde e disse, obrigado, mãe, pela sua generosidade. Levantei-me. Caminhei até a janela do quarto de Clary. De lá, eu podia ver a rua tranquila do bairro, as árvores com suas folhas balançando suavemente ao vento, as casas idênticas com seus gramados impecavelmente cuidados. Tudo parecia tão normal, tão organizado. Mas eu sentia como se meu mundo inteiro tivesse sido virado do avesso, como uma meia suja. Durante 3 meses, acreditei que estava ajudando meu filho. Durante 3 meses, levantei-me às 5 da manhã. Passei roupa, cozinhei, limpei e cuidei dele. Durante 3 meses, dormi naquele quartinho, sentindo-me útil, necessária, importante, e tudo não passou de uma mentira desde o início. Vovó, me desculpe. A voz de Clary me despertou dos meus pensamentos. Ela estava ao meu lado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu queria ter te contado antes, mas estava com medo. Medo de que você fosse embora e eu ficasse sozinha com eles. Porque você é a única pessoa nesta casa que me trata como se eu importasse. A única que pergunta como foi meu dia. A única que me enxerga. Eu a abracei. Senti seu corpo magro tremer contra o meu.
Ela era apenas uma criança, mal tinha 16 anos, presa em uma família que a usava como decoração. Percebi então que eu não era a única sendo explorada naquela casa. Clary também era invisível para os pais, apenas mais uma responsabilidade delegada à avó enquanto eles desfrutavam de sua vida perfeita no Instagram. Não vou embora sem você, sussurrei em seu ouvido. Eu prometo. Naquela tarde, depois de buscar os gêmeos na escola e dar-lhes o lanche, esperei que começassem a assistir à televisão. Subi para o meu quarto e fechei a porta. Peguei um caderno antigo da minha mala, um que eu guardava há anos para anotar receitas e listas de compras. Arranquei uma página em branco e comecei a escrever. Anotei tudo o que me lembrava, as datas em que Michael me pediu dinheiro, as vezes em que viajaram, os móveis que sumiram, as promessas que fizeram, cada detalhe, cada conversa, cada mentira. Então, vasculhei o fundo da minha mala em busca de um cartão de visitas amassado que eu havia guardado anos atrás. Era de um advogado da cidade onde eu morava, um senhor mais velho que me ajudou com a papelada quando seu pai faleceu. O nome dele era Arthur Vance. Eu não sabia se ele ainda trabalhava, se ainda tinha o mesmo número de telefone, mas ele era a única pessoa em quem eu conseguia pensar que poderia me ajudar. Desci até a cozinha e usei o telefone fixo da casa para ligar. Disquei o número com os dedos trêmulos. Chamou 3 vezes. 4, 5. Eu estava prestes a desligar quando ouvi a voz dele. O escritório de Arthur Vance. Meu coração deu um salto. Sou Eleanor Ramírez, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia. Não sei se você se lembra de mim. Você ajudou meu marido com o testamento dele anos atrás. Houve uma pausa, então sua voz, mais afetuosa, disse: Claro que me lembro da senhora Ramírez. Como vai? Diga-me como posso ajudá-la. Contei-lhe tudo. Falei em voz baixa para que as crianças não me ouvissem da sala de estar. Contei-lhe sobre o dinheiro, os móveis vendidos, as mentiras, as mensagens que Clary me mostrou. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, houve outro longo silêncio. Então ele disse: Senhora Ramírez, o que a senhora está descrevendo é abuso financeiro contra idosos. É crime. A senhora tem direitos. A senhora tem opções. Ele explicou que eu poderia reaver meu dinheiro, que eu poderia provar que Michael o usou sem meu consentimento, que as mensagens do WhatsApp eram provas e que vender meus móveis sem permissão era roubo. Mas ele me alertou que seria um processo difícil, doloroso e público, que meu filho poderia enfrentar sérias consequências legais. Ele me perguntou se eu tinha certeza de que queria prosseguir. Olhei em volta daquela cozinha que eu limpava todos os dias, a louça limpa no escorredor, o chão esfregado brilhando sob a luz, a lista de compras na geladeira escrita à mão por mim, tudo evidência do meu trabalho invisível. Minha vida se transformou em serviço não remunerado. Pensei na minha casa vendida, no meu jardim perdido, nos meus lutos roubados. Pensei em Clary chorando no meu ombro. Tenho certeza, eu disse. Diga-me o que preciso fazer. Arthur me deu instruções precisas. Eu precisava de provas de tudo. As mensagens do WhatsApp que Clary me mostrou eram um começo, mas precisávamos de mais. Eu precisava de documentos bancários que comprovassem que Michael havia usado meu dinheiro. Precisava de provas da venda dos móveis. Precisava gravar as conversas, se possível. Mas, acima de tudo, ele me disse algo que ficou gravado na minha mente como ferro em brasa. Senhora Ramírez, você não pode deixar que eles saibam que você sabe. Você tem que agir normalmente. Tem que continuar sendo a avó prestativa enquanto reúne as provas. Se eles suspeitarem de alguma coisa, vão esconder tudo e você vai perder a sua chance. Haja normalmente. Essas 2 palavras se tornaram meu mantra pelas semanas seguintes. Haja normalmente enquanto por dentro eu sentia que estava desmoronando. Haja normalmente enquanto preparava o café da manhã para as mesmas pessoas que me traíram. Haja normalmente enquanto passava as camisas de um filho que me via como uma funcionária gratuita. Naquela mesma noite, Michael e Jéssica chegaram atrasados novamente. Entraram em casa rindo de alguma coisa, com sacolas de uma loja cara penduradas nos braços. Jéssica estava usando um vestido novo cor lavanda que provavelmente custou mais do que eu gastei com comida a semana inteira. Eles me encontraram na cozinha lavando a louça do jantar que eles não tinham chegado a tempo de comer. Oi, mãe, disse Michael,
dando um beijo na minha testa como se nada tivesse acontecido. As crianças já estão dormindo? Assenti com a cabeça. Eles estão na cama. Claire está no quarto dela. Jéssica passou por mim sem me olhar, seus saltos clicando no piso de madeira, deixando um rastro de perfume enjoativo que me embrulhou o estômago. Michael abriu a geladeira e pegou uma cerveja. Ele se encostou no balcão e olhou para mim com aquela expressão que eu costumava confundir com afeto, mas que agora reconhecia como condescendência. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante. Meu coração acelerou, mas mantive as mãos firmes, lavando um prato. Diga-me, filho. Ele tomou um longo gole de sua cerveja. É sobre suas finanças. Eu estava pensando que você deveria assinar uma procuração. É um documento legal que me permite administrar seu dinheiro caso você tenha uma emergência médica ou algo do tipo. É para sua própria segurança. E lá estava. Exatamente o que as mensagens do WhatsApp haviam previsto. Coloquei o prato no escorredor e sequei as mãos lentamente no pano de prato, tomando tempo para controlar a voz. Uma procuração? Repeti. Sim, disse ele. É comum. Muitos idosos fazem isso. Assim, posso te ajudar com toda a papelada do banco e essas coisas complicadas. Sabe, você não se dá muito bem com tecnologia. Mãe, é para facilitar a sua vida. Olhei-o nos olhos, aqueles olhos castanhos idênticos aos meus, que um dia me fitaram com necessidade quando ele era um bebê chorando de madrugada, quando era uma criança com medo de tempestades, quando era um adolescente com o coração partido pelo seu primeiro amor. Agora, aqueles mesmos olhos me fitavam com uma mistura mal disfarçada de impaciência e manipulação. Deixe-me pensar sobre isso, eu disse em voz baixa. É algo importante. Quero ter certeza de que entendi completamente. Sua expressão mudou por uma fração de segundo. Um lampejo de irritação cruzou seu rosto antes que ele sorrisse novamente. Claro, mãe, sem pressa, mas não é nada demais. Sério, é só um pedaço de papel. Ele terminou a cerveja, deixou a garrafa vazia no balcão para eu jogar fora e saiu da cozinha. Ouvi-o subir as escadas. Ouvi a porta do quarto dele fechar. Ouvi o som da TV ligando. Fiquei sozinha na cozinha com as mãos ainda úmidas. A garrafa vazia de Michael brilhava sob a luz fluorescente. Peguei-a e joguei na lixeira de reciclagem. E, ao fazer isso, percebi algo. Eu não sentia mais dor. Não sentia mais aquela pontada no peito que surge quando alguém que você ama te decepciona. O que eu sentia era algo diferente, algo mais perigoso. Eu sentia determinação. Na manhã seguinte, depois de levar as crianças para a escola, voltei para casa e subi para o quarto principal. Era a primeira vez que entrava ali desde que vim morar com eles. Michael e Jéssica tinham saído de novo, dessa vez para o que chamaram de reunião de meio-dia com investidores. Eu sabia que provavelmente estavam em um spa ou em um restaurante elegante, mas já não me importava. Eu tinha trabalho a fazer. Abri o armário do Michael. Estava cheio de ternos caros, camisas impecavelmente passadas, sapatos enfileirados como soldados. Na prateleira de cima, havia caixas de sapatos. Peguei-as uma a uma. A maioria continha exatamente isso, sapatos. Mas a quinta caixa continha algo diferente. Papéis. Extratos bancários. Com as mãos trêmulas, tirei-os do bolso e levei-os para a cama para examiná-los à luz que entrava pela janela. Lá estava, minha conta poupança em meu nome, mas com Michael como co-titular. O saldo inicial, $45.000. Os saques começaram 2 semanas depois que cheguei a esta casa. $3.000. $5.000. $2.500. Cada saque com uma descrição vaga, despesas médicas, reparos na casa, investimento familiar. Mas eu nunca tive despesas médicas. A casa não passou por nenhum reparo. Não havia nenhum investimento. O saldo atual da conta era de $16.200. Michael gastou quase $30.000 do meu dinheiro em 3 meses. Peguei meu celular, aquele que Claire vinha me ensinando a usar melhor nas últimas semanas. Fotografei cada página, cada extrato, cada saque, cada mentira documentada no papel timbrado do banco. Minhas mãos não tremiam mais.
Estavam firmes, como as de um cirurgião fazendo uma incisão precisa. Coloquei tudo de volta exatamente como estava. Fechei o armário. Desci as escadas. Preparei uma xícara de chá e sentei à mesa da cozinha para esperá-los. Quando voltaram 2 horas depois, carregados com mais sacolas de compras, me encontraram descascando batatas para o jantar. Oi, mãe, disseram em uníssono. Eu os cumprimentei com um sorriso, o sorriso que aperfeiçoei ao longo de 72 anos de vida, aquele que escondia tudo o que eu precisava esconder. Naquela noite, depois que todos foram dormir, desci silenciosamente para a sala de estar. Sentei-me no sofá no escuro e abri meu celular. Enviei para Arthur todas as fotos que havia tirado. Ele respondeu em poucos minutos, apesar da hora. Isso é mais do que suficiente. Estamos prontos para prosseguir quando você disser. Mas lembre-se, uma vez que começarmos, não haverá volta. Seu filho enfrentará acusações. Haverá sérias consequências legais. Olhei ao redor da sala de estar escura, os brinquedos dos gêmeos arrumados na cesta, as fotos da família na parede, todos com sorrisos perfeitos e mentiras perfeitas, as malas perto da porta, sempre prontas para a próxima fuga. Pensei na minha casa perdida, no meu dinheiro roubado, na minha dignidade pisoteada. Pensei em Clary lá em cima, no quarto dela, provavelmente acordada também, provavelmente se perguntando se eu realmente faria alguma coisa ou se, no fim, eu simplesmente desistiria, como todos esperavam que eu fizesse. Escrevi minha resposta. Estou pronto. Diga-me o que vem a seguir. A resposta de Arthur veio rápida. Primeiro, você precisa encontrar um lugar para ir. Você não pode ficar naquela casa depois que eles descobrirem o que você está fazendo. Você tem família, amigos, alguém que possa te acolher temporariamente? Essa foi a parte mais difícil. Toda a minha família imediata havia falecido. Seu pai, 10 anos atrás. Minha irmã, 5, e meus pais, muito antes disso. Meus amigos estavam todos na cidade onde eu morava, a 300 quilômetros de distância. Eu não podia simplesmente aparecer na porta deles sem dar explicações. Mas então me lembrei de alguém, uma prima distante, Carol, que morava nesta mesma cidade. Não nos víamos há anos, desde o funeral da minha irmã, mas ela sempre foi gentil comigo. Ela sempre dizia, me liga se precisar de alguma coisa. No dia seguinte, enquanto as crianças estavam na escola, liguei para ela. Sua voz soou surpresa, mas carinhosa ao ouvir a minha. Eleanor, que surpresa! Como você está? Eu disse a ela que estava bem, que agora morava perto e que gostaria de vê-la para colocar o papo em dia. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria no dia seguinte. Não contei mais nada a ela por telefone. Algumas conversas precisam ser presenciais. A cafeteria tinha cheiro de canela e café fresco. Carol chegou 10 minutos atrasada, pedindo desculpas, com os cabelos grisalhos presos em um coque e os olhos bondosos semicerrados. Sentamos perto da janela. Pedimos café. E então eu contei tudo a ela, cada detalhe, cada traição, cada mentira. Ela ouviu em silêncio, o café esfriando na xícara, intocado. Quando terminei, ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Seus olhos estavam marejados. Eleanor, você pode ficar comigo pelo tempo que precisar. Tenho um quarto de hóspedes. Não é grande, mas é seu. E se aquela menina, Clary, precisar vir com você, ela também será bem-vinda. Ninguém merece ser tratado assim. Principalmente você, que dedicou a vida inteira à sua família. Senti algo se soltar no meu peito, um nó que estava apertado há meses. Eu não estava sozinha. Eu tinha para onde ir. Eu tinha alguém que acreditava em mim. Obrigada, Carol, sussurrei. Você não imagina o que isso significa para mim. Ela apertou minha mão com mais força. As mulheres precisam cuidar umas das outras, disse ela. Principalmente quando os filhos se esquecem de como cuidar das mães que os criaram. Saí daquela cafeteria sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu vivia em duas realidades simultâneas. Em uma, eu era a avó sempre prestativa, acordando antes do amanhecer, preparando o café da manhã, fazendo as lancheiras, limpando os banheiros, dobrando a roupa.
Na outra, eu era uma estrategista silenciosa, reunindo evidências peça por peça, construindo minha fuga como alguém que monta um quebra-cabeça em segredo. Ninguém percebeu nada. Michael e Jessica continuaram com suas vidas como se eu fosse parte da mobília útil, mas invisível. Certa tarde, enquanto limpava o escritório do Michael, encontrei mais uma coisa. Um recibo amassado na lixeira. Era de uma joalheria cara no centro da cidade. $2.300 por uma pulseira de ouro branco. A data coincidia perfeitamente com um dos saques da minha conta. Jéssica estava usando essa pulseira em sua última postagem no Instagram, exibindo-a em seu pulso delicado enquanto segurava uma taça de vinho. A legenda dizia: "Quando seu marido te mima sem motivo, é porque ele me ama muito." Fotografei o recibo. Amassei-o exatamente como estava e coloquei-o de volta na lixeira. Continuei a limpar como se nada tivesse acontecido, mas lá dentro havia algo queimando. Naquela noite, durante o jantar, Jéssica usava a pulseira. A luz da sala de jantar refletia no ouro, fazendo-o brilhar. Ela movia o pulso deliberadamente enquanto comia, certificando-se de que todos a vissem. "É lindo, não é?", disse ela, olhando para Michael com os olhos brilhando. "Meu marido tem um gosto excelente." Michael sorriu orgulhosamente. "Só o melhor para você, meu amor." Claire olhou para mim do outro lado da mesa. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Ela sabia. Ela percebeu pela minha expressão que eu havia descoberto algo mais. Ela baixou o olhar para o prato e continuou a comer em silêncio, mas eu vi como seus dedos apertaram o garfo. O dia seguinte era sábado. Michael anunciou no café da manhã que ele e Jessica estavam partindo para outra viagem, desta vez para Miami. 5 dias, uma importante convenção do setor. "Mãe, você vai cuidar de tudo por aqui, né?" Não era uma pergunta. Assenti com a cabeça enquanto servia mais suco de laranja. "Claro, filho. Vai e não se preocupe." Eles partiram no domingo de manhã. Eu os vi colocando as malas no carro, Jéssica com óculos de sol enormes e um vestido verde-menta que esvoaçava na brisa, Michael com sua camisa impecavelmente passada. Eles me deram um beijo na bochecha. "Sejam bonzinhos, crianças", gritou Jéssica da janela enquanto eles se afastavam. O carro desapareceu na esquina. Fiquei parada na porta com as 3 crianças ao meu lado, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Naquela tarde, depois que os gêmeos foram dormir, pedi a Claire que viesse ao meu quarto. Tranquei a porta. Sentamos na beirada da minha cama estreita. "Claire", eu disse em voz baixa. "Preciso da sua ajuda com algo importante." Ela assentiu imediatamente. "Qualquer coisa, vovó." Expliquei meu plano. Eu precisava acessar o computador do Michael. Precisava verificar seus e-mails, seus arquivos, qualquer outra evidência de como ele havia gasto meu dinheiro. Claire sabia a senha porque às vezes a usava para fazer a lição de casa da escola. Mas tínhamos que ter cuidado. Não podíamos deixar rastros. Não podíamos alterar nada. Apenas observar e documentar. Ela olhou para mim com aqueles olhos que pareciam velhos demais para a sua idade. "Vovó, estão roubando de você." "Claro que vou te ajudar, mas tem outra coisa que você precisa saber." Ela baixou ainda mais a voz. "Mamãe não está grávida." Aquela história que contaram mês passado sobre uma gravidez de alto risco é mentira. Eu a ouvi falando ao telefone com a irmã. Ela disse que inventaram tudo para você não fazer perguntas sobre por que eles viajam tanto. Senti um nó na garganta. Lembrei-me do dia em que Michael me chamou para sentar na sala e me disse, com semblante sério, que Jéssica estava grávida, mas que havia complicações, que ela precisava descansar, que os médicos haviam recomendado viagens curtas para reduzir o estresse. Eu chorei de felicidade, pensando que teria outro neto. Preparei refeições especiais. Insisti para que Jéssica não movesse um dedo. Tudo não passava de teatro. "Obrigada por me contar", sussurrei. Claire colocou a mão sobre a minha. "Vovó, quando você for embora, eu quero ir com você. Não consigo mais morar com eles. Eles me usam para fotos de família, mas não se importam comigo." Nunca se importaram. O único motivo pelo qual não me mandaram para um internato é porque ficaria mal nas redes sociais deles.
Eu a abracei forte. Você vem comigo, prometi. Juro por tudo que sou. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos na cama, Clary e eu nos sentamos em frente ao computador de Michael em seu escritório. A luz do monitor brilhava na escuridão. Ela digitou a senha. A tela se iluminou, mostrando uma área de trabalho repleta de pastas meticulosamente organizadas. Começamos a investigar. Encontramos dezenas de e-mails entre Michael e um corretor de imóveis. Eles estavam planejando vender a casa. A conversa havia começado 2 meses antes. O corretor disse que conseguiriam facilmente $500.000 pela propriedade. Michael respondeu, perguntando sobre casas menores em outros bairros, casas com apenas 3 quartos. Não tenho espaço para isso. O plano era me convencer da ideia de um lar de idosos, fazer-me acreditar que era para o meu próprio bem e ficar com a minha parte do dinheiro da venda. Havia uma pasta chamada Finanças da Mamãe. Abrimos. Ela continha planilhas detalhadas de cada centavo que haviam gasto do meu dinheiro. Viagem para Cancún, $4.000. Restaurantes, $2.100. Roupas e acessórios, $6.800. Móveis novos para a sala de estar, $3.500. Pagamentos do cartão de crédito, $11.200. Cada despesa era meticulosamente documentada, como se fosse algo de que se orgulhar. Clary tirava fotos com o celular enquanto eu encarava a tela, sentindo o mundo se desfocar nas bordas. Era meu filho, o bebê que amamentei, a criança de quem cuidei quando teve pneumonia aos 7 anos, ficando acordada por 3 noites seguidas, o adolescente a quem ajudei com a lição de matemática, o jovem a quem emprestei dinheiro para comprar seu primeiro carro. O homem por quem vendi minha casa. Encontramos um documento do Word intitulado A Estratégia. Abrimos. Era um plano passo a passo de como me manipular. Primeiro passo: convencê-la a vender a casa dela e se mudar para cá. Segundo passo: assumir o controle do dinheiro dela sob o pretexto de ajudá-la. Terceiro passo: fazê-la assinar uma procuração. Quarto passo: usá-la como babá gratuita enquanto pagamos nossas dívidas. Quinto passo: quando o dinheiro acabar, convencê-la de que um asilo é a melhor opção. Sexto passo: vender a casa e nos mudar para um lugar menor sem ela. Tudo havia sido planejado desde o início. Cada abraço, cada precisamos de você, mãe, cada obrigada por tudo que você faz. Tudo havia sido calculado. Eu não era a mãe dele. Eu era um recurso a ser explorado. Já chega, disse Clary, com a voz embargada. Ela também estava chorando. Vovó, nós temos tudo. Vamos embora. Por favor, vamos embora agora. Mas eu balancei a cabeça negativamente. Ainda não. Precisamos esperar o momento certo. Se formos embora agora, enquanto eles estiverem fora, vão chamar a polícia. Vão dizer que eu os abandonei com as crianças. Precisamos esperar até que eles voltem. Aqueles 5 dias pareceram uma eternidade. Cuidei dos gêmeos como sempre fazia. Levei-os ao parque. Preparei suas comidas favoritas. Li histórias para eles antes de dormir. Owen e Caleb não faziam ideia do que estava acontecendo. Eram inocentes em tudo isso. E essa era a parte que mais doía. Eu os amava. Amava suas risadas, seus abraços espontâneos, o jeito como me chamavam de vovó com suas vozes agudas. Mas eu não podia salvá-los sem me destruir. À noite, quando a casa estava adormecida, arrumei minhas coisas em silêncio. Uma mala com minhas roupas, outra com meus documentos importantes. As fotos do seu pai, meu terço, o livro de receitas da minha mãe, as poucas coisas que realmente importavam. Escondi tudo no fundo do meu armário, pronto para partir a qualquer momento. Arthur me ligava todas as tardes para revisar o plano. Ele havia preparado todos os documentos legais. Uma ordem de restrição temporária contra Michael para que ele não pudesse mexer no que restava do meu dinheiro. Um processo civil por apropriação indébita de fundos. Uma queixa-crime por abuso financeiro contra idoso. Tudo estava pronto. Estávamos apenas esperando meu sinal. Na quinta-feira à noite, Michael me ligou. Sua voz parecia relaxada. Feliz. Oi, mãe.
Como estão as crianças? Eu disse a ele que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Perfeito, ele disse. Voltaremos no sábado à tarde. Ah, e mãe, quando voltarmos, preciso que você assine aquela procuração. Já falei com o tabelião. É importante que façamos isso logo. Claro, filho, respondi com uma voz doce. Sempre que você quiser. Desliguei o telefone. Olhei para o calendário na parede. Sábado. Em 2 dias, minha vida mudaria para sempre. Na manhã de sexta-feira, acordei com uma estranha clareza. Era como se todo o medo, toda a dúvida, tivesse evaporado durante a noite. Levantei-me às 5, como sempre, mas desta vez não por obrigação, e sim por escolha. Preparei café na cozinha silenciosa e sentei-me junto à janela, observando o céu mudar de preto para cinza e depois para rosa. Era minha penúltima manhã nesta casa. Amanhã, a esta hora, tudo teria acabado. Liguei para Carol cedo. Amanhã, eu disse simplesmente. Partiremos amanhã. Ela não fez perguntas. Apenas disse, estarei pronta. Enviarei o endereço. Venha quando puder. Então liguei para Arthur. Amanhã à tarde, informei. Eles voltam às 4. Preciso que os documentos estejam prontos até às 5. Ele respondeu com voz firme, eles estarão prontos. Você só precisa sair daquela casa com a moça. Eu cuido do resto. Passei aquele dia no estado estranho, como se estivesse observando minha vida de fora. Levei os gêmeos ao parque e fiquei olhando para eles nos balanços, suas risadas preenchendo o ar quente da tarde. Caleb me pediu para empurrá-lo mais alto. Owen queria que eu visse fazer acrobacias nas barras de macaco. Eu os observei, gravando cada momento na minha memória, sabendo que provavelmente seria a última vez que cuidaria deles assim. Não foi culpa deles. Eles eram inocentes. Mas eu não podia salvá-los sem me sacrificar. E finalmente aprendi que me salvar não era egoísmo. Era questão de sobrevivência. Naquela noite, preparei um jantar especial. Frango assado com batatas e cenouras, o prato favorito dos gêmeos. Fiz até pudim de sobremesa, o que Clary adorava. Nós 4 jantamos à mesa da cozinha. Os gêmeos conversavam sem parar sobre o dia na escola. Clary comia em silêncio, mas de vez em quando me olhava, e eu via a pergunta não formulada em seus olhos. Será que vai mesmo acontecer? Eu assentia levemente. Sim, amanhã tudo muda. Depois de colocar as crianças na cama, subi para o meu quarto e verifiquei tudo pela última vez. As malas estavam prontas, escondidas no fundo do armário. Os documentos importantes estavam na minha bolsa. As fotos que Clary tirou estavam no celular dela. Todas as provas estavam salvas na nuvem. Arthur tinha cópias de tudo. Não havia mais volta. O plano estava em andamento, como uma pedra rolando ladeira abaixo, imparável. Deitei-me, mas não consegui dormir. Passei a noite encarando o teto, ouvindo os sons da casa, o zumbido da geladeira, o clique do aquecedor de água, os pequenos rangidos da madeira se acomodando. Esta casa nunca tinha sido minha. Nunca me pertenceu. Eu tinha sido apenas uma peça temporária, útil enquanto durasse. Descartável quando me desgastasse. O sábado amanheceu claro e radiante. Levantei, tomei banho e me vesti com cuidado, calças confortáveis, uma blusa simples cor marfim e sapatos que me permitissem caminhar por horas, se necessário. Prendi o cabelo em um coque baixo. Olhei-me no pequeno espelho do meu quarto. A mulher que me encarava não era a mesma que chegara ali 3 meses atrás. Aquela mulher era ingênua, esperançosa, desesperada para se sentir necessária. Esta mulher era diferente. Esta mulher aprenderá que, às vezes, o amor não basta. Que, às vezes, as pessoas nos decepcionam de maneiras inimagináveis. Que, às vezes, a única maneira de sobreviver é se afastar daqueles que dizem nos amar, mas que nos destroem. Preparei o café da manhã. Acordei os gêmeos. Dei-lhes de comer. Dei-lhes banho. Vesti-os com roupas limpas. Fiz tudo exatamente como vinha fazendo todas as manhãs durante 3 meses. Mas por dentro eu estava contando as horas.
4 horas da tarde, esse era o horário. Michael tinha dito que eles chegariam às 4. Às 2 da tarde, comecei a mudar minhas coisas. Levei as malas para o andar de baixo enquanto os gêmeos assistiam à TV na sala de estar. Coloquei-as perto da porta dos fundos, escondidas atrás das cortinas. Clary desceu com sua própria mochila, pequena e discreta. Apenas o essencial, eu havia lhe dito. Podemos pegar o resto depois. Ela havia levado roupas, sua identidade, seu laptop, algumas fotos, nada mais. Às 3h30, meu telefone tocou. Era a Carol. Estou pronta. Você ainda está na linha? Respondi, sim, sairemos em meia hora. Então mandei uma mensagem para o Arthur, pode ir, saio em 1 hora. Os minutos se arrastavam. Eu estava sentada na sala com os gêmeos, assistindo ao desenho animado deles. Caleb se aconchegou ao meu lado. Owen apoiou a cabeça no meu colo. Acariciei seus cabelos suavemente, memorizando a sensação da maciez dos fios sob meus dedos, o peso pequeno e confiante de seus corpos. Você vai ficar bem, sussurrei, embora eles não pudessem me ouvir por causa do som da TV, seus pais vão cuidar de você. Você vai crescer e talvez um dia você entenda. Às 16h50, ouvi o carro na entrada da garagem. Meu coração acelerou, mas minhas mãos permaneceram firmes. Michael e Jessica entraram pela porta da frente, bronzeados e relaxados. Carregavam suas malas, sacolas de lembrancinhas e sorrisos largos. Oi, gritaram. Chegamos. Os gêmeos correram até eles, gritando, papai. Mamãe. Michael os pegou no colo, um em cada braço, e riu. Jessica me viu no sofá. Oi, Eleanor. Tudo bem? Sua voz era casual, desinteressada. Assenti com a cabeça. Está tudo bem. Ela passou por mim em direção à cozinha, arrastando a mala. Michael colocou as crianças no chão e se virou para mim. Mãe, me dê meia hora para tomar banho e depois a gente senta e assina os papéis. Tudo bem? O tabelião pode vir amanhã cedo. Sim, filho. Sem pressa. Eles subiram as escadas. Ouvi seus passos no andar de cima. Ouvi o chuveiro ligar. Aquele era o momento. Levantei-me do sofá com toda a calma do mundo. Clary apareceu na porta da sala. Olhamos uma para a outra. Ela acenou com a cabeça. Eu assenti. Fui até a porta dos fundos. Peguei minhas malas. Clary pegou a mochila dela. Saímos pela cozinha para o quintal, contornamos a casa e chegamos à rua. Meu carro velho estava estacionado na rua, aquele que o Michael tinha sugerido que eu vendesse porque não precisava mais dele. Ainda bem que nunca dei ouvidos a ele. Abri o porta-malas. Colocamos as malas lá dentro. Entramos no carro. Antes de ligar o motor, tirei um envelope branco da minha bolsa. Dentro havia uma carta escrita à mão. Eu a havia redigido na noite anterior, escolhendo cada palavra com cuidado. Li-a uma última vez. Michael, quando você ler isto, eu já terei ido embora. Não continuarei sendo sua funcionária não remunerada. Não assinarei nenhuma procuração. Não permitirei que você continue me roubando. Meu advogado entrará em contato com você a respeito do dinheiro que você gastou sem minha autorização. Espero que aquelas viagens e aquelas joias tenham valido a pena, porque vão lhe custar muito mais do que você pagou. As crianças estão com você, como deveriam estar. Elas são sua responsabilidade, não minha. Clary está vindo comigo porque escolheu. Ela tem 16 anos e tem o direito de escolher. Não tente me encontrar. Não tente me contatar. Acabou. Sua mãe, Eleanor. Saí do carro. Voltei até a porta da frente. Deslizei o envelope por baixo da porta. Observei-o desaparecer dentro da casa. Então voltei para o carro, liguei o motor e dirigi até a esquina sem olhar para trás. Clary permaneceu em silêncio no banco do passageiro. Peguei sua mão. Ela apertou a minha com força. Tudo bem ter medo, eu disse. Eu também estou com medo. Mas juntas, tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem.
Dirigi, seguindo as instruções do GPS até a casa da Carol. 20 minutos atravessando a cidade. 20 minutos que pareceram horas. Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Eu ficava olhando pelo retrovisor, esperando ver o carro do Michael nos seguindo, mas a rua atrás de nós continuava vazia. Chegamos a uma casinha num bairro tranquilo, paredes cor de pêssego, um jardim florido, uma árvore grande na frente. Carol saiu antes mesmo de batermos. Ela nos abraçou sem dizer uma palavra. Depois, nos convidou a entrar, fechou a porta e disse: "Vocês estão seguros aqui. Sejam bem-vindos ao lar." O quarto de hóspedes era simples, mas aconchegante, uma cama de casal, uma pequena escrivaninha, cortinas cor creme e uma janela com vista para um quintal cheio de plantas. Clary e eu largamos nossas malas. Sentamos na cama. Por um instante, nenhuma de nós disse nada. Então meu telefone começou a tocar. O nome de Michael brilhava na tela. Deixei tocar até cair na caixa postal. Imediatamente, começou a tocar de novo e de novo, e de novo. 10 ligações em 5 minutos. Clary me observava com os olhos arregalados. "Você não vai responder." Não era uma pergunta. Balancei a cabeça negativamente. Não, não há mais nada a dizer. As mensagens começaram a chegar. Li-as na tela de bloqueio sem abrir as conversas. "Mãe, o que isso significa?" "Mãe, atende o telefone." "Mãe, você não pode simplesmente ir embora assim." "Mãe, isso é ridículo." "Mãe, volta agora mesmo." "Mãe, vou chamar a polícia." "Mãe, você vai se arrepender disso." Cada mensagem era mais desesperada que a anterior, mas não respondia nenhuma. Às 5:30, a campainha da casa de Carol tocou. Ela foi abrir. Ouvi-a conversando com alguém na porta. Depois, ela voltou para o quarto. "É um oficial de justiça. Ele tem documentos para você." Saí para a sala de estar. Um homem de uniforme me entregou um envelope grande. "Preciso que a senhora assine aqui." Assinei. Ele saiu. Abriu o envelope. Eram os documentos de Arthur, a ordem de restrição temporária, o processo civil, a queixa-crime, todos oficialmente protocolados no tribunal. Michael receberia sua cópia a qualquer momento. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Atendi. Era Arthur. "Senhora Ramírez, os documentos foram protocolados." Michael foi notificado. A partir deste momento, ele não pode acessar sua conta bancária. O que restou do seu dinheiro está protegido. Também entramos com uma ação judicial para recuperar o que ele gastou sem autorização. E a denúncia criminal está com o promotor. Ele tentará entrar em contato com a senhora. Não responda. Qualquer comunicação deve ser feita por mim. "Obrigada, Arthur", eu disse com voz firme. "Você não imagina o que isso significa para mim." Ele respondeu: "Senhora, já vi muitos casos como o seu, filhos que exploram seus pais idosos, mas raramente vejo alguém com a coragem de fazer o que a senhora está fazendo. Vai ser difícil. Ele vai lutar, mas a lei está do seu lado. As provas são irrefutáveis." Naquela noite, Carol preparou o jantar para nós, sopa de legumes, pão caseiro e chá de camomila. Jantamos em sua pequena e aconchegante cozinha, com jogos americanos floridos e guardanapos de tecido. Tudo era tão simples, tão tranquilo. Não havia tensão no ar, ninguém pisando em ovos, nem malas esperando na porta. Pela primeira vez em 3 meses, respirei fundo e senti meus pulmões se encherem completamente. Depois do jantar, Clary e eu sentamos no quarto de hóspedes. Ela pegou o celular e me mostrou. "Vovó, o papai está me mandando mensagens." Dezenas de mensagens. Li algumas. "Clary, a culpa é da sua avó. Ela está nos abandonando. Clary, diga a ela para voltar ou ela vai destruir esta família. Clary, ela está te manipulando. Clary, se você não voltar, vai se arrepender." Cada mensagem era uma mistura de manipulação e ameaças mal disfarçadas. "O que você quer fazer?", perguntei a ela. "Você quer voltar?"
Ela me olhou como se eu tivesse perguntado se ela queria cortar um braço. Não, vovó, jamais. Prefiro dormir no chão a voltar para aquela casa. Eles nunca me viram. Só te viram quando precisavam de alguma coisa. E só me viram quando precisavam da foto de família perfeita para o Instagram. Para eles, não somos pessoas. Somos acessórios. Naquela noite, deitada na mesma cama, na escuridão, Clary me contou coisas que nunca havia compartilhado. Contou-me como seus pais zombavam dela por não ser magra o suficiente para os padrões deles. Como Jéssica comprava roupas 2 tamanhos menores para motivá-la a emagrecer. Como Michael lhe dizia que ela precisava se esforçar mais na escola, ser mais popular, tirar notas melhores, representar melhor a família. Como ambos checavam suas redes sociais e exigiam que ela apagasse as postagens que não projetavam a imagem correta. Como ela se sentia invisível até eu chegar, até que alguém finalmente lhe perguntasse como tinha sido seu dia e realmente ouvisse a resposta. Ela chorou em meus braços naquela noite. E eu também chorei por ela, por mim, pelos anos que ambos perdemos tentando agradar pessoas que nunca estariam satisfeitas. O domingo amanheceu com chuva, gotas suaves batendo na janela, o céu cinzento e pesado. Meu telefone continuava a receber ligações e mensagens, Michael, Jéssica, números desconhecidos que provavelmente eram eles ligando de outros telefones. Não atendi a nenhuma, mas li todas. Precisava saber o que estavam planejando. Jéssica me escreveu, Eleanor, não sei o que há de errado com você, mas isso é incrivelmente egoísta. Você nos deixou com 3 filhos e sem ajuda. Como vamos trabalhar agora? E além disso, você levou a Clary. Ela precisa ir para a escola. Isso é sequestro. Você vai ter problemas com a lei? Fiz uma captura de tela dessa mensagem e enviei para Arthur. Ele respondeu, perfeito. Isso prova que eles te viam como uma funcionária não remunerada. E Clary tem 16 anos e direitos. Não é sequestro. Guarde tudo o que eles te enviarem. À tarde, Michael mudou sua estratégia. Suas mensagens se tornaram suplicantes. Mãe, por favor, vamos conversar. Eu sei que errei. Podemos consertar isso. As crianças sentem sua falta. Owen está chamando por você. Caleb chora à noite. Não faça isso com eles. Eles te amam. Eu te amo. Você é minha mãe. Você não pode simplesmente me abandonar assim. Li aquelas mensagens e senti um aperto no estômago, porque uma parte de mim, a parte que tinha sido mãe por 42 anos, queria acreditar nele, queria pensar que talvez ele estivesse arrependido, que talvez pudéssemos consertar isso. Mas aí me lembrei das mensagens do grupo plano da mamãe. Lembrei-me da planilha com cada centavo do meu dinheiro gasto em luxos. Lembrei-me do documento intitulado A Estratégia. Lembrei-me da pulseira de $2.300 brilhando no pulso de Jéssica. Não, eu disse para mim mesma em voz alta. Não vou cair nessa de novo. Clara ergueu os olhos da escrivaninha onde estava fazendo a lição de casa. Vovó, você está bem? Assenti com a cabeça. Estou bem. Só estou me lembrando de quem eu sou. Na segunda-feira, Clara e eu fomos à escola dela para tratar da mudança de endereço. A secretária olhou para nós com desconfiança. Precisamos da autorização de ambos os pais para qualquer alteração de informação, disse ela em tom seco. Clara pegou sua identidade. Tenho 16 anos. Neste estado, tenho o direito de escolher com quem moro, se houver justa causa. Minha avó é minha tutora legal temporária agora. Aqui estão os documentos. Entregamos a ela os documentos que Arthur havia preparado. A secretária os examinou, franziu a testa, fez uma ligação, falou com alguém em voz baixa. Finalmente, suspirou. Muito bem, a alteração está feita. Mas se os pais vierem aqui reclamar, teremos que chamar as autoridades. Clary respondeu com voz firme, ligue para eles. Não tenho nada a esconder. Saímos da escola de mãos dadas. Senti algo crescer no meu peito. Orgulho. Aquela garota de 16 anos tinha mais fibra do que muitos adultos que eu conhecia. Naquela tarde, enquanto Carol estava no trabalho e Clary na escola, sentei-me no pequeno quintal da casa.
Havia um banco de madeira debaixo de uma árvore. Sentei-me ali com uma xícara de chá, ouvindo os pássaros e observando as nuvens se moverem lentamente pelo céu. Meu celular estava lá dentro. Eu não o tinha trazido. Pela primeira vez, estava completamente sozinha com meus pensamentos, sem interrupções. Refleti sobre minha vida. 72 anos. Fui casada por 35 anos, até o falecimento do seu pai. Fui mãe desde os 30. Trabalhei limpando casas para pagar as contas quando Michael era pequeno e seu pai não ganhava o suficiente. Cozinhei milhares de refeições, lavei milhares de roupas, limpei incontáveis pisos, sacrifiquei meus próprios sonhos inúmeras vezes pela minha família. E no fim, meu próprio filho me viu como uma ferramenta descartável. Mas eu ainda estava ali, respirando, vivo, livre, e isso devia significar alguma coisa. Um pé de hortelã crescia num vaso ao lado do banco. Toquei-o delicadamente. As folhas exalaram seu aroma fresco e intenso. Hortelã, como aquela que crescia no meu jardim perdido. Carol deve tê-la plantado. Ou talvez sempre estivesse ali, à minha espera. Peguei uma folhinha e esfreguei-a entre os dedos. O cheiro me envolveu, me ancorou no momento presente. Eu ia ficar bem. Não sabia exatamente como. Não sabia quanto tempo levaria, mas eu ia ficar bem. Quando Clary chegou da escola, me encontrou no jardim. Ela sentou-se ao meu lado no banco. Vovó, papai veio à escola hoje. Ele me viu na saída. Tentou falar comigo. Meu coração acelerou. O que ele disse? Ela deu de ombros. Que estou cometendo um erro. Que você me manipulou, que vou me arrepender. As coisas de sempre. Eu disse para ele me deixar em paz ou chamaria a segurança. Ele foi embora. Sinto muito, Clary. Não quero que você passe por isso. Ela pegou minha mão. Vovó, eu já passei por coisas piores morando com eles. Isso, o que estamos fazendo agora, isso é libertação. A primeira semana na casa da Carol passou como uma estranha névoa. Todas as manhãs eu acordava esperando ouvir as vozes dos gêmeos, esperando ter que correr para preparar o café da manhã e o lanche. Mas, em vez disso, havia silêncio. Um silêncio suave e gentil ao qual levei dias para me acostumar, para apreciar. Carol saiu cedo para o trabalho. Clary saiu para a escola. E eu fiquei sozinha naquela casinha com cheiro de lavanda e torrada. No início, eu não sabia o que fazer comigo mesma. Limpava coisas que já estavam limpas. Cozinhava porções muito maiores do que o necessário, como se ainda estivesse alimentando 5 pessoas. Me pegava pulando da cadeira a cada barulho que ouvia, pronta para atender alguém que não estava lá. 72 anos de condicionamento para servir não desaparecem em uma semana. Mas, aos poucos, comecei a me lembrar de quem eu era antes de me tornar a sombra invisível do meu filho. Certa tarde, encontrei os materiais de pintura da Carol em um armário. Use-os quando quiser, ela me disse. Não os toco há anos. Peguei as aquarelas, os pincéis, o papel grosso. Sentei-me no jardim e pintei a primeira coisa que me veio à mente, uma casinha com paredes cor creme, um jardim com manjericão, uma cadeira de balanço na varanda. Minha casa perdida tomando forma em cores suaves sobre o papel branco. Chorei enquanto pintava. Mas não era o choro desesperado dos primeiros dias. Era algo diferente, um luto necessário, uma despedida do que tinha sido. Quando terminei, pendurei o quadro na parede do meu quarto, como um lembrete de que as coisas perdidas não desaparecem completamente se as guardarmos no coração. As mensagens de Michael continuavam. Todo dia, uma nova estratégia. Primeiro, eram súplicas, depois ameaças, depois tentativas de me fazer sentir culpada. Mãe, o Owen ficou doente e pediu para você vir. Mãe, o Caleb está tirando notas baixas porque está deprimido. Mãe, a Jéssica teve que pedir demissão por sua causa. Mãe, vamos perder a casa se você não me ajudar. Cada mensagem foi elaborada para me fazer ceder, voltar atrás e submeter-me novamente. Mas Arthur já havia me alertado sobre isso. É o que chamamos de ciclo do abuso, explicou ele ao telefone. Primeiro vêm os pedidos de desculpas e as promessas, depois as ameaças, depois a culpa, e então tudo recomeça. É previsível.
Não caia nessa. Salvei todas as mensagens sem responder. Eram evidências, provas do padrão de manipulação que durou a minha vida inteira sem que eu percebesse. Certa tarde, 2 semanas depois da minha partida, Jéssica apareceu à porta da casa de Carol. Não sei como ela conseguiu o endereço. Talvez tenha seguido Clary. Talvez tenha contratado alguém para nos rastrear. Carol me ligou. Eleanor, aquela mulher está na minha porta. Ela disse que não vai embora até falar com você. O que eu faço? Não abra a porta, eu disse. Já estou a caminho. Voltei dirigindo com o coração acelerado. Quando cheguei, Jéssica estava sentada nos degraus da entrada. Ela parecia diferente sem a maquiagem impecável e as roupas de grife. Vestia calça de moletom cinza e um moletom, com o cabelo preso em um rabo de cavalo desarrumado. Ela se levantou quando me viu. Eleanor, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondi, mantendo distância. Meu advogado disse que toda a comunicação deve ser feita por meio dele. Ela deu um passo em minha direção. Por favor, me escute. 5 minutos. Michael não sabe que estou aqui. Vim sozinha. Olhei nos olhos dela. Havia algo diferente neles, algo que parecia medo genuíno. Contrariando meu bom senso, eu disse, 5 minutos aqui fora. Você não vai entrar na casa. Sentamo-nos nos degraus da entrada, separados por alguns metros. Jéssica esfregava as mãos nervosamente. Eleanor, eu sei que cometemos erros. Sei que nos aproveitamos de você, mas você não entende a situação toda. Michael tem dívidas. Muitas dívidas. Mais de $200 mil em cartões de crédito e empréstimos. Estávamos desesperados. Quando você disse que ia vender a sua casa, pareceu uma dádiva divina. Não tínhamos más intenções. Só estávamos tentando sobreviver. Então, minha sobrevivência importava menos que a de vocês, eu disse em tom frio. Meu dinheiro, meu trabalho, minha vida, tudo isso era descartável para que vocês dois pudessem continuar vivendo acima de suas possibilidades. Não é assim, protestou ela. Íamos te reembolsar. Eventualmente, quando a situação do Michael melhorasse, quando ele conseguisse a promoção que lhe foi prometida, você receberia seu dinheiro de volta com juros. Eventualmente, repeti. Quando exatamente? Depois de você ter gasto cada centavo? Depois de me fazer assinar a procuração? Depois de me colocar num asilo barato? Eu vi as mensagens, Jéssica. Eu vi todo o plano. Não me trate como se eu fosse estúpida. Ela ficou em silêncio. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Eleanor, eles vão colocar o Michael na cadeia. O advogado do promotor diz que ele pode pegar até 5 anos por fraude e abuso financeiro contra idosos. 5 anos. Nossos filhos vão crescer sem pai. Ela olhou para mim com olhos suplicantes. Por favor, retire as acusações. Devolveremos o que sobrou do dinheiro. Assinaremos qualquer coisa, mas não destrua seu próprio filho. Senti um aperto no peito, porque aquela parte de mim que era mãe ainda existia, aquela parte que se lembrava de Michael como um menino pequeno, inocente, cheio de sonhos. Mas aí me lembrei de outra coisa. Lembrei das mensagens dele no grupo Plano de Mamãe. Lembrei de como ele riu quando planejaram me dar o menor quarto. Lembrei da planilha onde meus $30 mil se transformaram em férias e joias. Lembrei da voz dele no jantar em família dizendo, seu trabalho é cuidar dos meus filhos enquanto eu aproveito a minha vida. Não estou destruindo meu filho, disse lentamente. Ele se destruiu com suas decisões. Estou apenas me protegendo. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Jéssica levantou-se abruptamente. Você é egoísta. Uma velha amargurada que não suporta ver o próprio filho feliz. Michael lhe deu um teto sobre a cabeça. Ele lhe deu uma família, e é assim que você o retribui? Espero que consiga viver consigo mesmo sabendo que destruiu a sua própria família. Eu também me levantei. Mantive a voz calma, embora estivesse tremendo por dentro. Jéssica, meu filho me roubou $30 mil. Ele mentiu para mim. Ele me explorou.
Ele me tratou como uma funcionária não remunerada. Ele planejava me colocar em um asilo quando eu não fosse mais útil. E você estava lá, em cada passo do caminho, apoiando-o, gastando meu dinheiro em pulseiras de ouro. Não ouse falar comigo sobre família. Vocês dois destruíram isso muito antes de eu ir embora. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Virou-se e caminhou até o carro. Antes de entrar, gritou: "Isso não acabou. Vamos lutar. Vamos trazer Clary de volta, e você vai se arrepender disso." Eu a vi partir. Minhas pernas tremiam. Entrei em casa e me joguei no sofá. Carol saiu da cozinha, onde tinha escutado tudo. Ela me abraçou sem dizer nada. E eu me permiti chorar por tudo que havia perdido, por tudo que eu nunca mais teria, pela família que eu pensava ter, mas que na verdade nunca existiu. Naquela noite, Arthur me ligou. "Senhora Ramírez, tenho novidades. Michael está tentando fazer um acordo. Ele está oferecendo devolver $24.000, tudo que supostamente sobrou depois de pagar algumas dívidas importantes. Em troca, a senhora retira as acusações criminais. A senhora ainda pode prosseguir com o processo civil, se quiser, mas ele evitaria a prisão." Refleti sobre a proposta. 24.000 dos meus 45.000 originais. Melhor do que nada. E Michael evitaria a prisão. Os gêmeos não cresceriam visitando o pai atrás das grades. Mas algo em mim resistiu. E a procuração que ele tentou me fazer assinar, perguntei. E os móveis que eles venderam? E todos os meses em que trabalhei de graça como babá? Arthur suspirou. Legalmente, o cuidado familiar não remunerado é difícil de quantificar em juízo. Os móveis, podemos incluir no processo civil. A procuração nunca foi assinada, então não constitui crime, apenas intenção. Se você aceitar o acordo, receberá a maior parte do seu dinheiro de volta e encerrará este capítulo. Se prosseguir com tudo, poderá ganhar mais no futuro, mas será um processo longo, doloroso e público. Seu filho irá para a prisão. A decisão é sua. Preciso pensar sobre isso, eu disse. Me dê alguns dias. Essa decisão me atormentou a semana inteira. Clary me disse: "Vovó, não dê nada a eles. Faça-os pagar por tudo que fizeram." Carol me disse: "Eleanor, só você sabe o que é certo para você." Eu estava dividido entre a justiça e a misericórdia, entre o filho que eu fora e o homem em que ele se tornará. A resposta veio de uma forma inesperada. Era uma tarde de terça-feira, 3 semanas depois da minha partida. Eu estava no jardim da Carol regando os pés de hortelã que eu havia começado a cuidar diariamente. Meu telefone tocou, um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez deslizar o dedo na tela. "Olá", eu disse cautelosamente. "Vovó?" Era a voz de Caleb, um dos gêmeos. Sua vozinha atravessou o telefone como uma flecha direto no meu coração. "Vovó, estou com tanta saudade. Quando você volta?" "Papai disse que você foi embora porque não nos ama." Prendi a respiração. Ouvi uma confusão ao fundo, e então a voz de Michael. "Caleb, me dá o telefone agora." "Não", gritou Caleb. "Quero falar com a vovó." Houve uma discussão. O telefone caiu. Ouvi Caleb chorando. Depois, a voz de Michael, clara e fria: "Você vê o que está causando, mãe? Seus netos estão sofrendo por causa do seu egoísmo." A chamada foi interrompida. Fiquei ali parada com o telefone na mão, tremendo. Carol saiu para o jardim e me encontrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. "O que aconteceu?", perguntou ela, alarmada. Eu contei para ela. Ela cerrou os lábios, furiosa. "Isso é pura manipulação. Ele está usando aquela criança como arma. Isso tem que parar, Eleanor." Liguei imediatamente para Arthur. Contei-lhe sobre a ligação. Ele ouviu em silêncio. Então disse: "Isto é assédio usando um menor. Posso pedir uma ordem de restrição mais abrangente que inclua contato indireto, mas senhora Ramírez, preciso que a senhora tome uma decisão sobre o acordo. Michael está insistindo porque sabe que o promotor tem um caso sólido. Se a senhora rejeitar o acordo, iremos a julgamento."
Ele enfrenta acusações criminais graves. Preciso saber o que a senhora quer fazer. Sentei-me no banco do jardim. O sol da tarde aquecia meu rosto. Fechei os olhos e pensei em tudo: os $30.000 roubados, os meses de trabalho não remunerado, a manipulação, as mentiras. Mas também pensei em Caleb chorando, em Owen, provavelmente tão confuso quanto eu, em como suas vidas mudariam se o pai fosse preso. E então eu percebi algo. Nunca se tratou de vingança. Tratava-se de dignidade, de impor limites, de dizer basta. E eu já tinha conseguido isso. Eu já tinha ido embora. Eu já tinha reconquistado minha liberdade. Eu já tinha salvado Clary. Mandar Michael para a prisão não me devolveria os anos perdidos. Não curaria as feridas. Só acrescentaria mais dor a uma situação já tão dolorosa. Aceito o acordo, disse Arthur, mas com condições. Quero os $24.000 em uma semana. Quero que Michael e Jessica assinem um documento reconhecendo o que fizeram. Quero que concordem em nunca mais me contatar, direta ou indiretamente. E quero que deixem Clary em paz. Se tentarem obrigá-la a voltar, o acordo está cancelado e iremos a julgamento. Arthur levou um instante para responder. É justo. Vou redigir os termos. Mas, senhora Ramírez, tem certeza? A senhora tem todo o direito de exigir justiça plena. Tenho certeza, respondi. Não quero que meus netos cresçam me odiando porque coloquei o pai deles na prisão. Já perdi o suficiente. Não vou perder também a minha paz de espírito, buscando uma vingança que não me faria sentir melhor. O acordo foi assinado na sexta-feira seguinte. Arthur me chamou ao seu escritório. Cheguei acompanhada de Carol, que me dava apoio moral. Michael e Jessica já estavam lá com seu próprio advogado, um homem de terno escuro e semblante sombrio. Michael não me olhava nos olhos. Jessica encarava o chão. Arthur leu os termos em voz alta. Michael e Jessica Ramírez reconhecem ter usado indevidamente $24.000 pertencentes à senhora Eleanor Ramírez. Concordam em devolver o valor integralmente em até 7 dias. Reconhecem também ter vendido bens pessoais da senhora Ramírez sem autorização, no valor de $800, que também serão reembolsados. Concordam em não contatar a senhora Ramírez ou sua neta, Clary Sanches, por qualquer meio, direto ou indireto, exceto por meio de representação legal. A senhora Ramírez concorda em retirar as acusações criminais, mas mantém o direito de prosseguir com uma ação civil caso algum destes termos seja violado. Todos assinamos. As canetas riscaram o papel no silêncio tenso do escritório. Quando terminamos, Arthur reuniu os documentos. O advogado de Michael lhe entregou um cheque. Arthur o conferiu. Assentiu com a cabeça. $24.800. Está tudo em ordem. Michael se levantou para sair. Na porta, parou. Virou-se para mim pela primeira vez. Mãe, disse em voz baixa. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Não sei em que momento tudo saiu do controle. Eu te amo. Sempre te amei. Olhei-o nos olhos, aqueles olhos que eram exatamente como os meus. Michael, respondi em voz calma, eu gostaria que isso tivesse sido suficiente. Mas amor sem respeito não é amor. É apenas uma palavra que você usa quando precisa de alguma coisa. Espero que um dia você entenda isso. Pelo bem dos seus filhos. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo mais, mas nada saiu. Saiu do escritório com Jessica logo atrás. Eu os observei se afastarem pela janela. Senti algo se aproximando dentro de mim, um capítulo se encerrando, uma porta se fechando suavemente, mas definitivamente. Naquela noite, Clary, Carol e eu comemoramos na pequena cozinha. Nada extravagante, apenas massa caseira, uma salada e uma garrafa de vinho barato que Carol tirou da despensa. Brindamos aos novos começos, às mulheres que se apoiam mutuamente, a coragem de dizer basta. Com o dinheiro recuperado, comecei a planejar. Eu não podia ficar com a Carol para sempre. Ela insistia que não havia pressa, que seríamos bem-vindos pelo tempo que precisássemos, mas eu precisava do meu próprio espaço novamente. Precisava me reconstruir em um lugar que fosse meu.
Encontrei um pequeno apartamento a 3 quilômetros da casa da Carol, um prédio antigo, mas bem conservado, com apartamentos de 2 quartos para idosos. O aluguel era de $600 por mês, com as contas inclusas. Tinha uma cozinha pequena com uma janela voltada para o leste, perfeita para o sol da manhã. Tinha uma varanda estreita onde eu poderia colocar vasos de flores. E, o mais importante, tinha 2 quartos, um para mim, um para Clary. Mostrei-lhe o lugar. Ela caminhou pelos cômodos vazios, seus passos ecoando no piso de madeira. Vovó, é perfeito, disse ela com um sorriso. Podemos fazer dele o nosso lar. Assinamos o contrato de aluguel. Na semana seguinte, nos mudamos com o pouco que tínhamos. Carol nos ajudou, trazendo caixas de coisas que ela não usava mais, pratos, panelas, lençóis, toalhas. Vamos dividir o que eu tenho, insistiu ela. Para que serve a família, se não para isso? O primeiro dia no nosso apartamento foi estranho, silencioso, vazio, mas também cheio de possibilidades. Clary e eu montamos os móveis usados. Compramos uma mesinha para a cozinha, um sofá verde-oliva um pouco gasto, mas confortável, 2 camas e uma estante para os livros da Clary. Aos poucos, o espaço vazio foi se enchendo de vida. Plantei hortelã na varanda, 3 vasinhos da planta que se tornou meu símbolo de resiliência. Hortelã que cresce em qualquer lugar, que sobrevive mesmo quando podada, que sempre volta mais forte. Como eu. Certa tarde, sentada na varanda assistindo ao pôr do sol, Clary me perguntou: Vovó, você acha que algum dia vai perdoar o papai? Refleti sobre a questão. O céu estava ficando laranja e rosa, as nuvens se moviam lentamente. Acho que o perdão é complicado, respondi. Não significa esquecer. Não significa deixar acontecer de novo. Significa se livrar do veneno para que ele não te faça mal por dentro. Talvez um dia eu consiga perdoá-lo. Mas eu nunca vou esquecer. E nunca mais vou deixar que ele me machuque. Ela assentiu com a cabeça. Apoiou a cabeça no meu ombro. Eu te admiro muito, vovó. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eu ri baixinho. Não me sinto forte, Clary. Na maioria dos dias, sinto apenas que estou sobrevivendo. Mas sobreviver já é uma vitória em si. As semanas passaram. O apartamento parecia cada vez mais com um lar. Consegui um emprego de meio período em uma floricultura do bairro. Nada de luxo, apenas ajudar a montar buquês e atender os clientes 3 dias por semana. Me pagavam $11 por hora. Não era muito, mas era meu. Dinheiro que eu ganhei com meu próprio esforço e que ninguém podia me tirar. Clary prosperou em sua nova vida. Suas notas melhoraram. Ela fez novos amigos. Ela começou a sorrir mais. Certa noite, ela chegou em casa animada. Vovó, eu entrei para o clube de arte da escola. Vamos ter uma exposição no mês que vem. Você quer vir? Claro, respondi, abraçando-a, não perderia isso por nada neste mundo. As mensagens de Michael eventualmente pararam. A última vez que tive notícias dele foi por meio de uma breve mensagem de texto 3 meses após o acordo. Mãe, só queria que você soubesse que as crianças estão bem. Owen tirou boas notas. Caleb entrou para o time de futebol. Achei que você gostaria de saber. Eu não respondi, mas salvei a mensagem. 6 meses depois de ter partido, minha vida havia encontrado um ritmo que eu jamais imaginara ser possível. Acordava quando meu corpo estava pronto, não quando um alarme exigia que eu servisse aos outros. Tomava meu café na varanda, observando o sol nascer sobre os prédios da vizinhança. Os pés de hortelã estavam viçosos, suas folhas verdes e vibrantes balançando suavemente na brisa da manhã. Às vezes eu colhia uma folha e a esfregava entre os dedos, deixando que o aroma me lembrasse de onde eu tinha vindo e quão longe eu tinha chegado. A floricultura se tornou mais do que um emprego. A dona, uma mulher chamada Megan, na casa dos 50, me ensinou a linguagem secreta das flores. Rosas não significam apenas amor, ela me dizia enquanto montávamos um buquê. Crisântemos falam da verdade. Margaridas, da inocência, lírios, da renovação. Eu ouvi e aprendi, e pela primeira vez em décadas, senti que estava crescendo como pessoa, em vez de apenas existir para os outros.
Clary floresceu de maneiras que encheram meu coração. Sua exposição de arte foi um sucesso. Ela apresentou uma série de pinturas sobre mulheres invisíveis, mulheres que trabalhavam nos bastidores enquanto outras brilhavam sob os holofotes. Uma das pinturas era de mim, embora eu não a tenha reconhecido de imediato, uma mulher mais velha em pé numa cozinha, sua figura quase transparente, enquanto a vida seguia seu curso ao redor, invisível. Quando lhe perguntei por que ela me havia pintado daquele jeito, ela disse: porque durante muito tempo, você foi invisível para todos, exceto para mim. Mas você não é mais, vovó. Agora todos te veem. Numa tarde de sábado, 3 meses depois da nossa mudança, recebi uma chamada inesperada. Era um número desconhecido, mas algo dentro de mim dizia que eu devia atender. Olá, eu disse cautelosamente. Vovó Eleanor. Era a voz de Owen, o outro gêmeo, mais madura do que da última vez que a ouvi, mas inconfundível. Vovó, sou eu, Owen. Por favor, não desligue. Meu coração acelerou. Olá, Owen, respondi suavemente. Como você está? Houve um silêncio, então, sinto sua falta. Caleb também sente sua falta. Papai e mamãe não nos deixam falar sobre você. Eles dizem que você nos abandonou. Mas eu encontrei seu número no telefone antigo do papai. Eu queria ouvir sua voz. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Sinto tanta falta de vocês dois, sussurrei, todos os dias. Ele me contou sobre a escola, sobre o futebol do Caleb, sobre seu novo professor. Falava rápido, como se tivesse medo de ser descoberto. Então, disse algo que me despedaçou. Vovó, papai diz que você nos odiava. Foi por isso que você foi embora. Mas eu não acredito nele. Você nunca nos viu como se fossemos um fardo. Não como eles fazem. Owen, escute com atenção o que vou lhe dizer, falei, com a voz firme, mas carinhosa. Eu amo você, o Caleb e até a Clary, que está comigo. Amo vocês mais do que as palavras podem expressar. Eu não fui embora porque não os amava. Fui embora porque seu pai estava me machucando de maneiras que você ainda não consegue entender. Às vezes, as pessoas que amamos nos machucam. E ir embora não é abandono, é proteção. Ouvi sua respiração trêmula. Eu entendo, disse-lhe finalmente. Ou talvez eu não entenda tudo. Mas eu sei que você não é má. Eu sei que mamãe e papai mentem sobre muitas coisas. Eu percebo. Vovó, quando eu crescer, posso te visitar? Claro que pode, respondi. Quando você for mais velha e puder tomar suas próprias decisões, minha porta estará sempre aberta para você. A ligação durou apenas 10 minutos. Quando ele desligou, sentei-me no sofá, segurando o telefone contra o peito. Clary saiu do quarto dela. Ela me viu chorando e sentou-se ao meu lado. Foram os gêmeos, eu disse. Owen ligou. Ela me abraçou sem dizer uma palavra. Às vezes, o silêncio é o melhor consolo. O outono chegou, pintando as árvores com cores quentes. As folhas caíram como confissões sussurradas, cobrindo as ruas em tons de âmbar e canela. Completei 73 anos em outubro. Carol e Clary fizeram uma pequena festa para mim no nosso apartamento, bolo de chocolate, velas, uma versão desafinada de parabéns para você. Presentes simples, mas significativos. Carol me deu um suéter mostarda tricotado à mão. Clary me deu um diário com um bilhete na primeira página, para que você possa escrever a sua história, vovó. A verdadeira, aquela que ninguém pode tirar de você. Naquela noite, sozinha no meu quarto, abri o diário. A página em branco me intimidou. Que história eu tinha para contar? Mas então peguei a caneta e comecei a escrever, não do começo, mas do fim. Escrevi: hoje completei 73 anos e, pela primeira vez em décadas, estou livre. Então continuei escrevendo de trás para frente, desvendando os fios da minha vida, encontrando padrões que eu não tinha visto antes: sacrifício, silêncio, submissão, mas também resiliência, resistência, renascimento. Numa tarde de novembro, enquanto eu trabalhava na floricultura, uma jovem entrou com um bebê nos braços. Ela precisava de um arranjo para o funeral da avó. Enquanto conversávamos, lágrimas escorriam pelo seu rosto.
Ela me criou, disse-me. Meus pais estavam muito ocupados com suas carreiras. Minha avó foi quem cuidou de mim, quem me ouviu, quem me viu, e eu nunca agradeci o suficiente. Agora ela se foi, e eu não consigo dizer a ela o quanto ela significou para mim. Fiz para ela o arranjo mais bonito que pude, lírios brancos para a renovação, rosas cor-de-rosa para a gratidão, hortelã para a memória eterna. Quando lhe entreguei o presente, eu disse, ela sabia. As avós sempre sabem. O amor não precisa de palavras constantes. Ele é sentido nos pequenos momentos, nos olhares, na presença. Ela sabia. A mulher me abraçou, chorando. Obrigada, sussurrou. Eu precisava ouvir isso. Quando ela foi embora, fiquei ali pensando, talvez um dia, daqui a muitos anos, Owen ou Caleb se lembrem dos cafés da manhã que eu preparava para eles, das histórias que eu lia, dos abraços que eu lhes dava. Talvez eles se lembrem de que alguém os amou incondicionalmente, mesmo que não pudesse ficar. E talvez isso seja o suficiente. Dezembro trouxe o frio e as luzes de Natal. Clary e eu decoramos nosso apartamento modestamente, uma guirlanda na porta, luzes brancas ao redor da janela, uma pequena árvore de segunda mão que decoramos com enfeites feitos à mão. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. Tínhamos paz. Tínhamos dignidade. Tínhamos uns aos outros. Na véspera de Natal, Carol nos convidou para jantar. Cozinhamos juntas, as três mulheres em sua pequena cozinha, rindo enquanto descascávamos batatas e temperávamos o peru. A casa cheirava a canela e alecrim. A mesa estava posta com sua melhor porcelana. E quando nos sentamos para comer, Carol ergueu sua taça de vinho barato e fez um brinde. As mulheres que se levantam, aquelas que partem quando precisam partir. Aquelas que constroem famílias com quem as valoriza, não apenas com quem compartilha o mesmo sangue. Brindamos com nossos copos. O som ecoou como o tilintar de pequenos sinos. E naquele momento, rodeado por essas duas mulheres que me salvaram tanto quanto eu a salvei, percebi algo. Eu havia perdido tanta coisa, minha casa, meu dinheiro, meu relacionamento com meu filho, meus netos. Mas ganhei algo muito mais valioso. Eu havia me recuperado. Naquela noite, de volta ao nosso apartamento, sentei-me na varanda apesar do frio. Os pés de hortelã estavam dormentes por causa do inverno, mas suas raízes ainda estavam vivas sob a terra, esperando a primavera para crescerem novamente. Como eu. Eu havia passado pelo inverno mais sombrio da minha vida. Mas a primavera chegaria. Ela sempre chega. Clary saiu para a varanda com uma manta. Ela a enrolou nos meus ombros e sentou-se ao meu lado. Vovó, no que você está pensando? Eu sorri. Estou pensando que não precisei gritar para ser ouvida. Só precisei ir embora para ser compreendida. Estou pensando que passei 72 anos aprendendo a ser pequena, invisível e útil. E agora estou aprendendo a ser eu mesma, completa, visível, valiosa. Ela pegou minha mão. Você conseguiu, vovó. Você saiu. Você sobreviveu. Você venceu. Balancei a cabeça suavemente. Não se tratava de vencer, Clary. Tratava-se de me escolher. Finalmente, depois de uma vida inteira, eu me escolhi. E essa, minha filha, foi a maior vitória de todas. O céu noturno estava repleto de estrelas. A cidade brilhava suavemente ao nosso redor. Em algum lugar daquela cidade estava Michael com seus filhos, provavelmente contando-lhes a história em que eu era o vilão. Mas eu não estava mais seguindo essa narrativa. Eu havia escrito a minha própria. E na minha história, eu não era o vilão nem a vítima. Eu fui a heroína que se salvou. Clara apoiou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim em silêncio, observando as luzes da cidade cintilarem como pequenas promessas. O futuro se estendia diante de nós, incerto, mas repleto de possibilidades. E, pela primeira vez em muito tempo, esse futuro não me assustava. Porque eu havia aprendido a lição mais importante, que você pode amar alguém e ainda assim ir embora. Que você pode perdoar sem esquecer. Que você pode recomeçar em qualquer idade. A hortelã na varanda estava à espera da primavera. Eu também estava, mas já não estava à espera de servir os outros. Eu estava esperando para florescer por mim mesma.
E quando chegasse a primavera, quando as plantas crescessem novamente e o mundo se enchesse de verde mais uma vez, eu estaria aqui, livre, inteira e finalmente em casa na minha própria vida. Eu nunca mais voltei àquela casa onde eu era invisível. Nunca mais atendi quando me chamavam para pedir alguma coisa. Fechei aquela porta com delicadeza, mas com firmeza. E, por outro lado, construí algo novo, algo meu, algo que ninguém jamais poderia me tirar. Nunca mais tocaram no meu nome sem a minha permissão. E nunca mais me diminuí para caber nos espaços que outros criaram para mim. Essa era a minha vida agora. E era o suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo.